estamos esquentando esta semana aqui nas Minas Gerais, porque domingo à noite tem clássico. O Cruzeiro jogando contra o Atlético no Mineirão. E essa rivalidade tem sido amarga para a torcida do Cruzeiro quando a gente pega o recorde de jogos no Mineirão. Mas o time do Leonardo Jardim tá embalado e quer acabar com essa história. O Mister tá amarradão. Bela imagem do Leonardo Jardim, o técnico português. Todos eles fizeram muito bem o seu papel e mostraram a sua qualidade a defender as cores do Cruzeiro. Tem alguns jogadores para termos o plantel, o efetivo todo disponível para o próximo jogo. O elenco do Cruzeiro esse ano tá cheio de estrelas e tenho certeza que vai ser um grande jogo. Pra você, ó. Boa. Por favor, me ajude a ver alguma virtude do Kaique. Ok, é da base, mas ele não acerta nada, não ataca, dizem que defende bem, mas nunca vi essa virtude também. Você tem que abrir o SofaScore pra você ver. Acho que esse que é o caminho, né? Esse é o caminho, né? Porque ele já vem dados, né? Aí é dados, aí é números quantitativos e qualitativos. Aí você consegue enxergar o que a TV às vezes não mostra, né? A TV, a gente fala muito isso, né, cara? A TV mostra o lance fechado. Então você não consegue ver o campo inteiro, você não consegue ver todo mundo participando do jogo sem a bola. E pelo Kaique ter essa deficiência no ataque, então muitas vezes ele não tá ali no lance ali ofensivo, né? No momento do gol, no momento da assistência. Inclusive no último jogo ele deu assistência, né? Pro gol contra lá. E eu até achei que ele foi melhor. Não conta como assistência exatamente porque foi contra, né? Mas ele que faz o cruzamento e e o Christian toca, né? E, inclusive ele já tá com 2 assistências. Então era pra ter sido 3 assistências, a terceira assistência dele. Eu já acho que ele foi melhor ofensivamente. Agora, defensivamente, cara, o Kaique é um dos melhores jogadores do Cruzeiro hoje. Defensivamente. Mas você tem que olhar os números pra você poder enxergar isso. E na relação de lateral esquerdo, ele tá se destacando até entre os laterais do Brasileirão, né? Mas é aquilo, por isso que muitas vezes eu falo isso aqui. Às vezes a gente toma uma birra de um jogador, às vezes você vê o cara jogando mal 1, 2 jogos, e aí acaba não valorizando quando ele vai bem, sabe? E nesse caso aí do Kaique, eu vejo que ele realmente tá evoluindo. E não é nem um caso de um jogador que, por exemplo, a gente vê o Wallace, né? Vamos supor que o Wallace joga 2 jogos bem. Não é que aí, ó, ele tá melhorando. Não é que o Kaique tá melhorando. O Kaique está evoluindo porque ele tem 22 anos. É diferente. Então ele tá naquele processo ainda de evolução. Eu já trouxe aqui há um tempo atrás que essa é a maior sequência de jogos da carreira do Kaique. O Kaique nunca tinha feito 5 jogos consecutivos na vida. A temporada do Kaique com mais jogos... ano passado. Foi ano passado com 23 jogos, que é pouco. É muito pouco. E desses 23 jogos, nem todos como titular, nem todos terminando o jogo. Então, assim, agora que ele vai despontando. E hoje a gente pode considerar que o auge dos jogadores defensivos é próximo, na verdade, de todo jogador, né, De Leon? Tirando o goleiro, os defensores, os meio-campistas, os atacantes, o auge deles estão chegando próximo ali aos 30 anos, né? Então o Kaique ele tem muito a evoluir ainda. Ele vai ganhar mais poder físico, porque com 22 anos você não está totalmente desenvolvido fisicamente. Ele vai ganhar mais experiência de jogo, ele vai ganhar mais aqueles atalhos do campo, aquela inteligência de jogar. A maldade de simplificar. De simplificar e vai ganhar a mais tranquilidade, né, para momentos mais difíceis, um poder de decisão maior. E também vai poder trabalhar mais tecnicamente. Hoje ele tem, pela primeira vez, assim, um treinador de altíssimo nível. Sim. Né? Porque ele foi treinado já pelo... Ele subiu profissional com o Pesolano, que é um bom treinador, mas ainda é um treinador jovem, ainda sem muitas maldades do futebol e ainda ainda não conseguiu despontar na carreira, né? Porque ele fez uma boa Série B pelo Cruzeiro. Lá na Europa ele só brigou para não cair ou para subir. Aí depois ele foi treinado pelo Pepa, que é um cara que tá começando. Foi treinado pelo Seabra, que é um cara que tá começando. Foi treinado pelo Diniz, que fez um péssimo trabalho. Então, assim, agora ele tá sendo treinado por um grande treinador, um treinador que trabalha bem ali o setor defensivo. Então, assim, o Kaique tem muito a melhorar, mas ele já vem bem. E uma razão disso é só você ver de onde que tem saído os gols que o Cruzeiro sofre. O Cruzeiro não sofre mais gols pelo lado esquerdo do ataque, gente. Coisa que sofria direto, né? Nossa, com o Marlon e o Willian era só gol pela lateral, era a mina de ouro do Cruzeiro. Era. O Kaique e o Fagner do lado direito, cara, eu acho que o Fagner deu uma consistência e o Wanderson ajudou muito essa questão do Kaique na questão defensiva, cara. E o Kaique, cara, ele no bote, ele pra dar bote é muito certeiro, no físico é difícil ganhar dele, cara, difícil. Agora, ofensivamente, ele deixa a desejar um pouco,
Mas é o que o Mike já falou, que já é demais já, em relação ao amadurecimento. É amadurecer. E às vezes esse amadurecimento ele vem com 24, 25 anos. E às vezes a gente vai ver o Kaique brilhando em outro lugar, um jogador completo, que ele vai ser completo, tá? E a gente fala, mas aqui no Cruzeiro não era assim, ué. Por que não era assim? Porque o amadurecimento ofensivo vai vir daqui 1 ano, 2 anos, e se a gente... Não é ter paciência, porque eu acho que hoje ele já tá entregando. Uma coisa é você, assim, tem que ter paciência com os meninos da base, que não tá entregando. Agora, o Kaique não, é só o finalzinho ali que tá pra terminar de formar, porque é o normal, entendeu, gente? Agora, quando o jogador ele é acima da média, ele é muito acima da média, ele com 17, 18, 19, 20 anos, ele já tá num nível muito alto, nem aqui fica. Nem aqui fica, não adianta. E o Kaique ainda, ele teve um pouquinho do desempenho dele atrapalhado, até mesmo pela atitude de companheiros. Porque ano passado ele toma a titularidade do Marlon, joga bem 2 jogos, 3 jogos, e o Marlon chega na imprensa e fala que não entende porque se tornou reserva. E aí no próximo jogo ele já se torna titular de novo. Isso aconteceu pouco depois daquelas expulsões dele, né? Primeiro contra o São Paulo, depois contra o Bahia, e aí ele fez isso nas 2 ocasiões, porque ele tomou um balãozinho ali, né? Ficou o próximo jogo. Era o Diniz, não era? Não, era o Seabra. Era o Seabra ainda? Era o Seabra, E aí o Seabra, né? Aquela coisa do treinador que tem pouca experiência, né? Não teve ali ele não tinha um respaldo. Precisa segurar o vestiário, precisa segurar os líderes. Exato. E aí voltou com o Marlon, e aí isso atrapalha também o desenvolvimento do Kaique, né? Até porque deve ser frustrante você ver um companheiro ganhando a vaga no grito. Então, mas esse ano ele já consegue se firmar legal, tá bem. E acho que é a grata surpresa pra mim do Cruzeiro no ano é o Kaique. Porque o Caio Jorge já vinha bem ano passado, né? E o Caio Jorge, por mais que a pessoa fale, não sei o quê. Gente, o Caio Jorge era realidade, velho. Ele saiu do Santos, foi pra Juventus. Assim, um nível muito alto. O Caio Jorge já era, quando ele tinha 17, 18 anos, um jogador projetado pra ir pra Europa. Inclusive, daqui a pouco nós vamos falar desse assunto aí de proposta pro Caio Jorge. Eu falei no jogo contra o Bahia, falei no jogo contra o Vila, falei no jogo contra o Flamengo e falei novamente na última transmissão e a gente nas lives aqui. O Cruzeiro precisa, vou repetir novamente a mesma coisa que eu falei. O Cruzeiro precisa urgentemente chamar o staff do Caio Jorge para uma reunião e atualizar os números. Fazer um novo contrato. Porque senão o Cruzeiro vai tomar boné. Por quê? Porque o nível que o Caio Jorge tá jogando, gente, pra centroavante... Gente, centroavante é o topo da pirâmide do futebol. São os jogadores que mais bem pagos do mundo. São atacantes, são centroavantes, são fazedores de gol. Nem o assistente, não. É o fazedor de gols. É os caras que ganham bola de ouro. É os caras que têm os melhores contratos com a Nike, com a Adidas, com não sei o quê. É eles. Então, quando você vê um cara surgindo, você fala assim... Cara, que força física. Que poder de decisão. Esse cara não vai ficar no Brasil, a não ser que você dê um ótimo contrato pra ele, que é o caso que eu acho que tem que fazer com o Caio Jorge rápido. Não pode esperar. Não pode esperar, porque tá acabando a temporada europeia, e aí a gente dando mole aqui, jogando a nossa temporada, e os caras trabalhando lá, ligando pro empresário, ligando pro jogador. Não pode. E o Caio Jorge é um cara que ele tem muita característica de jogador que os europeus gostam e até já foi da Europa por isso, já tem essa vivência lá, porque é um jogador que ele não só ataca, né? Não é aquele ataca... O Gabigol não ficou na Europa justamente porque ele não conseguia imprimir essa intensidade, ele não ataca os espaços. Essa questão aí dele... Até pesou aqui pra ele virar reserva no Cruzeiro, né? O Caio Jorge é um cara que é muito intenso, é um cara que que é muito rápido, tá ganhando muita força física. Hoje ele já ganha mais no corpo do que eu ganhava outras vezes, né? Até no ano passado. O trabalho físico com ele também feito foi muito bom. É um cara que já finaliza bem, de primeira, que finaliza bem sem ser de primeira, dominando e batendo depois, ou cortando o zagueiro, como ele fez contra o Bahia. Então, assim, a gente já vê ele como um atacante completo. Alto, tem uma boa estatura, apesar de não ser um exímio cabeceador até então. Inclusive, no último jogo eu tava lá, né? Então quase fez um gol de cabeça, que não é tão comum pra ele ainda, mandou na trave. Não é característica dele. Inclusive, eu falo, guardado as devidas proporções, ele tá jogando igual o Ronaldo Fenômeno.
Igual, gente, não, igual, não é igual, não. Eu falo a forma de jogar. O estilo de jogo, O estilo né, de jogo que é o quê? velocidade. Você vai até a linha do meio de campo, traz o zagueiro junto com você, gera um espaço entre a zaga e o goleiro, e ali você explode e ganha na corrida dos defensores. Pode ter dois defensores. Ele não precisa driblar os dois. Entendeu? O tipo de arrancada que ele dá não é pra driblar os dois, é pra driblar um só. Então, é um estilo de jogo muito parecido. E, normalmente, o jogador alto, ele é mais lento, né? Aí você pega um cara alto, forte, e o cara é rápido. O Caio Jorge é mais rápido que o Gabigol. Porque o Gabigol, ele não ataca espaço. Ele não pode gerar esse espaço, que ele não vai conseguir atacar esse espaço e ganhar na corrida. O Gabigol é mais que guardar ali o espaço dele mesmo e finalizar dali. Bola vem. O Gabigol é um cara de finalizar mais de primeiro que o Caio Jorge. Porque ele não pode dominar. Então, eu acho que o Gabi até ataca o espaço, mas de uma forma diferente. Porque o Caio, ele ataca em velocidade, né? O Gabi, ele meio que investiga isso, digamos assim. Isso. Ele tem uma visão muito grande da onde que vai sobrar o espaço onde a bola vai. Isso. Aí ele vai Aí a ele se esse posiciona lugar. ali. Isso, é. Se posiciona ali. Se encontra com a bola. O Caio Isso. Jorge, ele Com a bola, Ele ele joga na ataca, frente. ele fala assim, ó, eu quero me projetar ali com a bola. Então ele se projeta com a eu bola. acho que essa é até uma definição boa. O Gabigol, ele mais se encontra com a bola. Isso. O Caio Jorge, ele corre atrás da bola. Ou pelo lançamento, ou Isso. ele mesmo dá o tapa e ele corre atrás Isso. dela, né? E outra coisa, você falou um negócio interessante também aqui, ó. O Caio Jorge tem essa capacidade aqui, ó. O cara tá atrás, toca pra ele no ponto futuro, ele corre e encontra com a bola. É. O Gabigol, pode ver, ele não gosta desse lançamento. Ele gosta que o cara já tá lá e toca pra trás pra ele, pra ele chegar e encontrar ela. Pode ver, toque de lado ou toque da frente pra trás pra ele chegar e chapar ela. E aí, hoje na Europa, a gente vê os times europeus buscando jovens jogadores com essa característica, né? Jogadores que são mais móveis, que são mais rápidos. A gente pode pensar nos jogadores que saíram do Brasil recentemente para a Europa na posição de centroavante. O Endrick é esse cara, né, mais físico, mais da velocidade, que chega à frente. O Vitor Roque é assim também. Mais estaturas menores. Sim, são mais baixos ele. Mais baixos. E aí e isso é um benefício pro Caio Jorge também, porque eles gostam de jogadores mais altos, mais fortes fisicamente, né? Pra segurar os dois zagueiros ali. E é o que tem feito muito bem o Cruzeiro. Exato. Então a gente tem que ver. É claro que hoje o Caio Jorge tem 23 anos, né? Ainda é jovem, mas não é. Ele, cara, se ele tivesse 19 anos, ele sairia certamente, e como saiu já sendo jogador do Santos. Mas eu acho que se ele continuar com esse desempenho, esse rendimento, certeza que vai vir propostas aí. E como o Deleon falou, quanto maior for a multa rescisória, quanto mais atrativo for o contrato, você consegue uma melhor venda ou até segurar o jogador. Porque hoje o Cruzeiro, apesar de que não vai abrir mão de fazer vendas, o Cruzeiro não precisa urgentemente de realizar vendas, né? O Cruzeiro hoje é um time que tem um dono rico. Então, o Cruzeiro não tem essa obrigação. E aí pode negociar melhor, pode manter o jogador, porque assim, por mim o Caio Jorge ficava aqui o resto da vida jogando desse jeito. Mas né? eu acho que tem gordura. Eu acho que tem gordura pra melhorar o salário do Caio Jorge, melhorar o contrato pra ele. E se melhorar, ele fica. Sabe por quê, cara? O Caio Jorge não foi protagonista no Santos. É diferente, cara, do cara tá agora no Brasil, né? E ele tá sendo protagonista, cara. Aí, mas o dinheiro é importante, sim. Então vamos melhorar o contrato aqui, melhora um pouquinho o Cruzeiro, liberar que ainda dá pra liberar alguns jogadores aí e abaixar um pouquinho a folha salarial, né? Eu não vou considerar que o Dudu foi uma baixa na folha salarial, não, porque o Cruzeiro vai ter que pagar essa multa aí. Então, se você olhar, durante alguns meses aí, a folha salarial do Cruzeiro ainda vai permanecer do mesmo jeito, até realmente quitar essa multa rescisória com ele. Mas o Cruzeiro tem jogadores ali na banca de reserva que dá para fazer um negócio ali, baixar a folha salarial e melhorar para esses jogadores que estão tendo um rendimento acima da média, que é o caso do Caio Jorge. O Caio Jorge hoje não é um jogador que está entre os top 5 salário do Cruzeiro. Não está entre os top 5. E é o top 1 jogador, né? O treino do Cruzeiro realizado nesta terça-feira, 13 de maio, que foi o único entre a vitória sobre o Sport e a partida contra o Palestino, contou com a ausência do meio-campista Japa, que não participou da atividade liderada por Leonardo Jardim na Toca da Raposa 2 devido a uma gastroenterite. Isso sugere que ele não será convocado para o jogo contra o time chileno programado para quarta-feira, 14 de maio, às 21h30, horário de Brasília, no Mineirão. O jogador de 21 anos estava entre os possíveis convocados pelo treinador português.
A partida, que corresponde à 5ª rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, não tem relevância competitiva para o Cruzeiro, já que o clube não possui mais possibilidades de se classificar. Portanto, é esperado que jogadores reservas sejam escalados. Japa não joga desde dezembro de 2024. Ele sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda em janeiro deste ano, o que o deixou afastado até abril. Entretanto, o jovem atleta pode ser convocado para os próximos jogos e terá boas chances de participar da 6ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana, onde o time celeste enfrentará o União de Santa Fé em Belo Horizonte no dia 28 de maio. A gastroenterite é uma inflamação que afeta o estômago e os intestinos, grosso e delgado, frequentemente resultante de infecções por micro-organismos como vírus, bactérias ou parasitas, mas também pode ser provocada por toxinas ou medicamentos. Os sintomas mais comuns incluem vômitos, diarreia, cólicas abdominais, febre e, em algumas situações, desidratação. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!